Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, nós colocamos, Senhor, cada pessoa que está aqui, Senhor, ao vivo, as pessoas que vão estar escutando esse culto depois. Senhor, vem falar, Senhor, nossos corações, através da palavra, do louvor, e que nós possamos, Senhor Jesus, a ter um entendimento do que o Senhor quer para com nossas vidas, Senhor. Fica conosco, nos abençoa, abençoa a Ellen na direção, e enfim, Senhor, cada um que vai cantar ou vai trazer a palavra nessa noite. Fala, Senhor, com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, glória a Deus. E agora vamos louvar ao Senhor, né? Vamos cantar um louvor que fala sobre a vinda de Jesus, né? Que, por sinal, é um evento que está próximo de acontecer, né? A gente vê ao longo dos anos, né? E é um motivo de alegria, é um motivo de celebração, né? Todo este acontecimento que virá com a vinda dele, né? Porque é a esperança, é o momento em que nós teremos as nossas lágrimas secadas, os nossos olhos, um momento de grande alegria, um momento em que continuaremos conhecendo a Deus por toda a eternidade. Então, vamos louvar com um hino, Eis que em glória refulgente. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. A paz a todos. Hoje mais um dia que vamos pregar, exaltar o nome do Senhor, levar a palavra dele, né, com muita honra que me encontro aqui mais um dia, mais uma noite, né, para todos aí que estão me escutando agora, que vão ouvir também no culto
online, no nosso canal no YouTube. Gostaria de iniciar fazendo uma oração. Peço que fechem os olhos e concentrem-se junto comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, que nesse momento o Senhor abra nosso coração para que estejamos mais sensíveis à Tua voz, mais sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, para que a gente possa ouvir o que o Senhor tem para falar conosco hoje. Que esse culto de hoje, essa palavra, Deus, possa atingir os alvos que o Senhor tem planejado para essa noite, possa cumprir o propósito que o Senhor já colocou no coração de cada um, Pai amado. Que entre nas casas, nos lares de cada um que está ouvindo, seja celular, seja computador, não importa por onde seja, Pai, que o Senhor faça o seu objetivo nessa noite, Pai, por meio dessa palavra. Que não seja a minha boca, que não seja eu, mas seja o Senhor falando através de mim nesse momento. Desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, a palavra de hoje eu quero contar uma história que é bastante conhecida, mas não tão falada. Eu quero falar hoje do apóstolo Pedro, e eu quero falar de uma trajetória que ele passou numa prisão, quando estava pregando a palavra de Cristo, nos primórdios da igreja. Isso vai nos trazer hoje para uma fase da nossa vida, né? Fase que todos nós passamos, onde enfrentamos dificuldade, onde temos que cada dia mais reafirmar nossa fé em Cristo, reafirmar não só nossa fé em Cristo como cristãos, mas também nosso posicionamento de aprendizado de vida, de nunca desistir, de sempre ser resiliente, de não se deixar abalar pelas adversidades, de entender que as dificuldades elas vêm para nos permitir ser fortes e não para nos derrotar, não para nos derrubar de forma alguma, ou fazer com que a gente olhe para trás e pense que lá estava melhor do que quando você começa a andar em frente, né? Muitas vezes a gente se levanta e começa a trilhar uma caminhada, a gente se depara com uma dificuldade e aí pensa, nossa, quando eu estava sentado era tão bom, tão confortável, porque a dificuldade da caminhada realmente ela é forte, ela é grande, mas sem caminhada não tem progresso, né? A gente não consegue nada na nossa vida estando no conforto, estando sempre no comodismo, na mesmice, e isso não só na área da nossa fé cristã, mas também em todas as áreas da nossa vida, seja serviço, seja universitária, seja tanto de relacionamento também. Qualquer área da sua vida que você deixar estagnada, ela tende a se desgastar, a ruir, até que se destrói. Então, vou pedir para que a dona Carolina coloque os versículos de hoje. Vai ser no capítulo 12 de Atos, dos versículos 1 ao 16, caso depois você em casa também queira dar uma conferida, tá bom? Vamos lá. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E, saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse,
Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e, quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Essa passagem maravilhosa, ela retrata um tempo em que o apóstolo Pedro ficou na prisão. Ele era muito influente, como nós conhecemos, né, nos dias de hoje. Foi o pilar da igreja cristã. Então ele tinha uma influência muito grande, era o discípulo, o apóstolo principal. E com ele preso, isso fez um alvoroço muito grande na igreja ao redor, né, nos irmãos da igreja ao redor. Porque já haviam perdido Tiago, né, a espada, a perseguição estava se apertando cada vez mais, e Herodes estava querendo fazer de Pedro um espetáculo público, né? Estava querendo que ele fosse uma pessoa que servisse de exemplo, queria julgá-lo, de repente condená-lo à morte ou qualquer outra coisa assim, não dá para saber porque não aconteceu, e fazer dele um exemplo para deixar a igreja com medo, né, assustar a igreja de alguma forma para que eles ficassem temerosos em continuar pregando o nome de Cristo a toda a população, a toda a criatura, como o Senhor Jesus havia ordenado. E essa passagem, ela me faz pensar em fases da nossa vida, trazendo um pouco de um pedaço da passagem, um pedacinho de cada, para cada fase da nossa vida. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida, vivendo numa boa, quando começa a vagarosamente vir as adversidades, assim como também começa essa passagem no capítulo 12, né, que Tiago morre, Pedro é aprisionado, e a gente percebe que quando isso acontece, toda a igreja começa a clamar, os irmãos começam a orar a Deus pela vida dele, porque tendo como precedente a morte de Tiago, era iminente a morte de Pedro também. E na nossa vida, às vezes, a gente está passando por uma dificuldade, a gente evita falar com alguém, às vezes a gente passa por uma dificuldade e está cercado de pessoas que a gente não consegue depositar nossa confiança, ou são pessoas que, por mais que estejam perto, não têm intimidade suficiente conosco para perceber que há algo errado. E ninguém pode nos estender a mão, ninguém pode nos ajudar, ninguém pode fazer nada para mudar aquela situação ou te ajudar de alguma forma nessa situação. E a dificuldade ia cada vez se apertando mais, pois Pedro não era um prisioneiro comum. Herodes conhecia o poder de Deus, então ele montou escoltas diferentes de guardas para que eles não viessem a pegar no sono. E esses guardas, eles eram, segundo alguns historiadores, eles eram amarrados. Quando eram prisioneiros assim de alto risco, eles ficavam amarrados ao prisioneiro. Então, para que ele escapasse, tinha que acontecer uma coisa muito grande. Você era algemado com o seu guarda, então basicamente é uma escolta viva. E era o medo de Herodes que Pedro fosse solto e acontecesse de que isso fosse um testemunho contra ele. Ia ser o poder de Deus revelado a público, né? A pessoa que ele queria fazer de exemplo se levantar, fugir das garras dele e mostrar que Deus mais uma vez o livrou da morte, o livrou das armadilhas. E às vezes a gente está passando por uma dificuldade, por mais que não encontre ninguém, nós mesmos também não conseguimos deixar nosso coração suave e calmo para que a gente possa se abrigar, se esconder, se refugiar em Deus. Porque em meio a esse tipo de dificuldade, acredito que não existe como encontrar paz que não seja se refugiando em Deus. Acredito que é uma situação sem saída. Eu fico imaginando talvez o pensamento de Pedro, e Pedro tendo que ter muita fé, tendo que ser muito forte, pois ele já conhecia o poder de Deus. Não consigo imaginar Pedro com medo.
até porque ele dormiu, ele estava dormindo, né, quando o anjo o acordou. Então, às vezes, quando você está com medo, você está meio sob estresse, meio ansioso, nervoso, com raiva, que seja, você às vezes tem uma insônia, você fica agitado, você não consegue pregar o olho, e Pedro estava dormindo, de modo que o anjo teve que tocar nele para que ele acordasse. Então, eu tenho para mim a interpretação da escritura que eu faço é que Pedro estava tranquilo, descansando aos pés de Cristo, sabendo que a provisão ia chegar. E muitas vezes a gente precisa disso. A gente se deixa engolir pelas dificuldades da vida, muitas vezes a gente se deixa se engolir pelo tamanho do problema, esquece que Deus é muito maior do que qualquer problema, ele é muito superior a qualquer adversidade, e ele tem para nos dar tudo aquilo que a gente precisa, independente de ser material, financeiro, saúde, saúde mental, qualquer área que seja, Deus ele tem para fazer sempre mais em nossas vidas, né? Tem até aquele ditado que diz que mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Então, não importa a adversidade que venha sobre nossa vida, Deus ele sempre tem o melhor para nós. Deus ele sempre tem muito mais para nós. Como diz a própria Bíblia, né? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aí a gente vai ver o anjo acordando Pedro. Pedro não sabe se é sonho, se é realidade, e ele ouve aquelas ordens, e isso me faz pensar muito, porque Pedro não sabia se era sonho ou se era realidade, mas independente de qualquer coisa, ele se encontra numa situação onde ele está passando por uma dificuldade, numa situação onde ele está diante a uma escolta de guardas possivelmente armado, ele está passando por uma situação onde ele corre possivelmente muitos riscos, ele pode ser reconhecido ao tentar fugir, ele não sabe se há guardas do lado de fora, então é uma situação bastante delicada. Mas Pedro é acordado por um anjo, ele não sabe se foi acordado, ele fica meio confuso, e ainda assim ele dá ouvidos, ele percebe as algemas caírem de seus punhos, se levanta e segue o anjo. E muitas das vezes nas nossas dificuldades, quando a gente vê a situação se apertando, a gente vê as saídas que a gente teria se fechando, né? As possibilidades que nos restavam indo por ladeira abaixo, e a gente ouve a voz de Deus quando ouve, e às vezes fica temeroso em seguir. Às vezes a gente coloca a racionalidade na frente e de repente hesita em seguir o que Deus pede para que a gente faça. E a gente tem que conseguir seguir o que ele fala, porque senão a gente está impedindo Deus de ter cuidado conosco, porque ele cuida da maneira que ele quer. Ele podia desacordar todos os guardas, fazer Pedro despertar, ver as portas abertas e sair, mas ele quis fazer da maneira dele. E Pedro entendeu naquele momento, acordou, seguiu e o anjo o abandonou lá na rua. Foi só tipo assim, ó, quis testar, ver se você era obediente, você me obedeceu, te levei para a rua, agora toma o teu rumo. E Pedro entendeu isso. Eu vi como se fosse um teste de Deus ali para ver se a obediência dele estava em dia, e estava em dia. Que bom, né? Se não tivesse, de repente ele teria ficado preso lá e não ia ser legal. E às vezes é isso, né? Uma falta de obediência nossa pode nos levar a correr um grande perigo, a passar por situações que a gente não passaria, e aí depois a gente vai querer orar e perguntar para Deus o que aconteceu, por que a gente está passando por aquilo, por que aquela situação está vindo sobre a gente, quando na verdade a saída, o escape, a voz de Deus já estava lá soprando a todo momento, e a gente que teve medo demais para seguir em frente, medo demais para ouvir e para obedecer o que ele estava nos pedindo, estava requerendo de nós, e continuar o progresso. Então Pedro, após essa saída e ter ficado na rua, quando ele caiu em si, compreendeu o que tinha acontecido, ele seguiu para um porto seguro, para a casa de pessoas que ele conhecia, né, para a casa da Maria, como diz ali na Bíblia. E o que mais eu acho interessante é que, voltando ao começo desse capítulo, a igreja estava orando por ele. E você vai ver o poder da oração, né? A gente ora com fé. Quantos aqui que estão ouvindo agora, que estão ouvindo online, quantos aqui não já dobraram o joelho fervorosamente pedindo a Deus por alguma coisa, por uma cura, por um emprego, pela melhora num casamento, pela melhora na saúde de alguém, pela melhora na saúde mental, por alguma porta de uma finança, de um processo judicial, algo que esteja travado? Quem nunca dobrou o joelho
clamando, pedindo socorro a Deus aqui. E a gente sempre está ali orando, sempre está esperando, porque a gente sabe que Deus faz. E a gente sabe que Deus faz hoje, num período onde a fé se encontra escassa, onde a gente não vê, como via-se antes, pessoas curando com a sombra, né? Pessoas ressuscitando no meio das ruas, cegos enxergando, paralíticos levantando e andando. Antigamente isso era praticamente diário. Não era normal se isso não acontecesse. Hoje foge da normalidade quando acontece. Então, você imagina como deveria ser a fé da galera que estava orando ali para que Deus agisse na vida de Pedro. O pessoal que estava reunido, todos os irmãos ali, muitos convertidos pelo próprio Pedro, muitos que ouviram sobre o nome de Jesus ali pelo próprio apóstolo e que conheceram Jesus, que venderam suas coisas, estavam ali ajudando na propagação do evangelho. E aí começaram todo mundo nessa corrente orar por Pedro, para que Deus livrasse, para que Deus desse a escapatória, que mostrasse o poder dele. E aí Pedro se dirige até a casa da Maria e bate a porta. Quando ele bate a porta e chama, a serva vai atender. A serva ouve a voz de Pedro, vai contar as boas novas para todo mundo que estava orando e, pasmem-se, eles não acreditaram. Deve ser o anjo dele, porque antigamente na cultura judaica, assim como em muitas hoje, existia a crença de anjos da guarda que ficavam ali ao redor da pessoa, cada pessoa tinha um anjo da guarda que o protegia, o guardava, e impedia com que acidentes, tragédias acontecessem. E na crença de muitos judeus, era o anjo da guarda quem protegia essa pessoa, que trazia recados quando a pessoa estava em apuros. Então acredito que talvez um pouco dessa cultura arraigada neles possa ter feito com que pensassem isso, né? Você está preso com quatro escoltas de guarda, com o rei Herodes querendo a sua cabeça e daqui a pouco tem gente ouvindo a voz ali. Não parecia algo normal, só que eles estavam orando. Olha que coisa contraditória. Você ora pela bênção, você clama pela bênção, você perde o seu tempo, no sentido de você dedica seu tempo ali, e aí quando a bênção vai, bate na sua porta, aparece na sua cara, você fala, não é possível? Quantas vezes a gente fecha os olhos para o que Deus tem para a nossa vida? Quantas vezes a gente está orando por uma porta de emprego, por uma finança, por um projeto, por um objetivo, alguma coisa que nos faça reanimar, que faça a nossa vida ir para frente, e aí Deus manda uma coisa e você fala assim, não, acho que Deus mandaria algo melhor, acho que não é isso aqui não. Eu estou querendo um emprego, mas Deus botou para eu limpar um banheiro, isso não é um emprego. Não, acho que não, Deus acho que não entendeu direito, é emprego. Não, acho que não. E de repente ali seria onde você ia ser visto, onde você ia conseguir um destaque, onde você ia começar a se reanimar para cumprir e completar outros objetivos, de repente conseguir uma renda para investir num curso e no futuro conseguir uma profissão onde você tivesse uma renda melhor. Quantas vezes a gente não viu as bênçãos de Deus que a gente tanto ora passarem diante dos nossos olhos e falou, não, isso não é de Deus. Não, isso não é o que eu estou pedindo. Não pode ser. E eu acho que essa daí é a bênção da amiguinha que está pedindo do outro lado. Isso aqui não é meu não, hein, rapaz? Quantas vezes isso pode não ter acontecido na nossa vida? E é como eu falei, antigamente a religião era diferente. Era onde a sombra das pessoas saía curando, levantando paraplégico, cego começava a enxergar, mudo começava a falar. Você já parou para pensar que esse tipo de gente orou e teve a coragem de não acreditar que Deus havia feito um milagre? Quando eu li isso, eu fiquei muito pensativo, fiquei pensando, uau, independente de ser nos tempos de agora ou independente de ser nos tempos antigos, a gente fala que Deus cuida, a gente fala que Deus zela, a gente fala que acredita no poder, a gente fala que tem fé que Ele faz as coisas, a gente fala que Ele é poderoso, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e que a oração do justo faz muito em seus efeitos, e tudo mais que os evangelhos, as cartas e os livros da Bíblia podem dizer. Mas na hora que é para a nossa vida, na hora que estamos pedindo alguma coisa, a gente parece que ora com a boca e desacredita com o coração ao mesmo tempo. E isso me fez pensar se eu, por acaso, já tinha feito isso, me fez rever a minha vida, se por acaso as coisas que eu oro, se eu já me coloquei fazendo isso alguma vez na nossa vida. Às vezes a gente faz isso sem perceber.
Às vezes a gente pede, por exemplo, eu tô cansado, não queria voltar andando de um lugar. Aí tem lá um irmãozinho que você não gosta, tá com o carro livre, mas você não quer pegar carona com ele. O problema é de Deus? Não, o problema é seu. Interessante parar para pensar e olhar essas coisas, né? E a gente vê que Deus ele cuida da gente em todos os casos, em todos os detalhes, em todas as coisas. E a gente, às vezes, é como se fosse quando você pega um animal, um gato, um cachorro do chão, e ele fica ali se debatendo, não está entendendo que você quer colocar ele no colo para dar carinho. Ele fica ali se debatendo, porque ele é um animal. Ele não reconhece aquela pessoa que está ali, que dá comida, que dá água, que disponibiliza um conforto, uma casa para ele não tomar chuva, para ninguém tacar pedra, para que ele possa ir a um veterinário se ficar doente. A gente, às vezes, é assim nos braços de Deus. Ele tenta pegar a gente para cuidar e a gente fica se debatendo, tal qual animais. Isso é muito triste. E não só isso, essa passagem, esse fim dessa passagem me fez pensar que muitas vezes as pessoas nem sabem direito o que estão precisando. Muitas vezes as pessoas estão com a vida sem um objetivo, sem um rumo, sem uma trajetória. Como dizem sempre, né? Cada um tem um caminho a trilhar, cada um tem um caminho a seguir. Cada um tem uma coisa específica a fazer nessa vida. Ninguém nasce sem propósito. E às vezes você vai se deitar e você pensa que você não sabe o seu propósito, não sabe o seu caminho a trilhar. Às vezes você tem suas realizações pessoais ou está em busca delas. É uma pessoa, às vezes, inteligente, que trabalha, mas está sentindo aí um desânimo. De repente, a depressão já está dando aquela cutucada, a ansiedade já começa a fazer morada. Você começa a sentir um tédio, mesmo sem precisar, tendo vários amigos, tendo dinheiro, tendo o que fazer para lazer, e ainda assim nada te satisfaz. E aí eu fico me perguntando quanto tempo será que vai demorar para que você abra seus olhos? Sim, porque abrir os olhos nesse caso é o essencial. Há 2025 anos, Jesus nasceu, depois morreu e depois ressuscitou, para que a gente possa ter a vida eterna. E essa é a maior bênção que Deus poderia nos dar. E quando você se encontra numa vida onde você não tem um objetivo, onde você, mesmo com todas as oportunidades, mesmo com todas as amizades, mesmo com toda a fartura de dinheiro, em despensa, em objetos, e em lazeres, em mulheres, em bebidas, e tudo que você pode conseguir ocupar sua mente e o seu corpo, tudo que você tem, a maioria das vezes não vai te satisfazer. Por quê? Porque a maior bênção que ele poderia te dar está ali. Você não orou. Você muitas das vezes nem pediu. Talvez tenha se perguntado por que você não se sente satisfeito, por que você se sente tão vazio, porque nenhuma outra religião conseguiu fazer com que você deixasse de sentir isso. Quando deixa é momentâneo pelas companhias, pelas amizades, às vezes pela bebedeira, pelo ritual, mas só você sabe quando chega em casa, quando deita a cabeça no travesseiro, só você sabe que você tem medo da sua própria companhia. Só você sabe que às vezes é perigoso estar sozinho em casa com uma faca na gaveta. Muita gente não sabe, mas você sabe e Deus também. E essa bênção que muitas das vezes está ali na sua porta, que às vezes você pode ouvir num anúncio de rádio, num marketing de YouTube, num carro de som passando na rua, numa pessoa falando através de um culto na internet, ou quando o Uber passa na frente de uma igreja, você está ali ouvindo a solução. Você está ali diante da solução. A solução não é a igreja, a solução não é só a Bíblia. Não, a solução é Cristo. É Cristo na sua vida, Cristo como Salvador. A mesma bênção que aquelas pessoas que estavam orando para que Pedro fosse livre, para que Pedro fosse liberto das garras de Herodes. A mesma bênção que aquelas pessoas não acreditaram quando aconteceu, é a mesma bênção que pode chegar na sua vida, mesmo quando você insiste em não olhar para Cristo e olhar para o que você está fazendo. Aceitar Jesus não é uma renúncia do que você faz, é evoluir das coisas que você faz para algo melhor. Porque renunciar e deixar significa que você está deixando algo para trás, algo do qual vai fazer falta, algo que tem importância. Mas eu acredito sinceramente que não existe nada que tenha mais importância do que um ser que pode te proteger durante dificuldades,
pode te fazer passar por adversidades de modos que você não entende, te sustenta em momentos de dificuldade, por mais que elas continuem vindo, e ainda assim te traz um refrigério quando você está rodeado ou não de pessoas, quando você está vivendo ou não o seu melhor, a sua fartura, a sua bonança, sua bênção. Ele é um amigo para todas as horas. Ele é como se fosse aquele voto de casamento, só que ele é 100%, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Só muda ou até que a morte os separe, né? Porque na morte você vai para a glória com ele. Então eu digo para você que hoje está escutando essa mensagem, que mais uma vez Deus está permitindo bater na sua porta uma bênção, uma oportunidade. Deus está permitindo se apresentar diante da sua vida uma pessoa que está falando do nome dele para você, está explicando o dom de aceitar o Cristo na sua vida, o Salvador, aquele que ele não te pede nada. Ele fala para você: vinde como estás e eu lhes darei descanso. Ele fala para você que para você descansar nele, que o jugo dele é suave, o fardo é leve. Você não precisa mudar de vida para chegar até Cristo. É como se Cristo fosse um hospital. Você não espera sua perna sarar para ir no ortopedista, você vai com a perna quebrada. E é assim que é a nossa vida. Às vezes, quando a gente está na pior, a mente em frangalhos, o coração destruído, às vezes uma desilusão amorosa, uma desilusão com a vida, a autoestima lá embaixo, tudo de ruim que você pode imaginar, ou às vezes que você está vivendo e nem precisa imaginar, e só tem uma solução. Mas eu não garanto, sua vida não vai mudar de hoje para amanhã. Não, não vai. Mas a garantia é que, independente de como esteja a sua vida, essa tristeza, essa falta de algo, essa necessidade de pessoas ao redor, essa necessidade de algo para preencher o vazio, esse medo da própria companhia, isso vai embora. E vai embora hoje. Isso é garantido. Você talvez sinta falta ou nem se lembre mais de como é estar sozinho e sentir feliz com isso. Eu até recentemente estava conversando, não lembro com quem, algum dos amigos meus, e eu estava falando que é muito bom quando você sai da casa dos seus pais e você mora, né, com a sua esposa, ou você está sozinho em casa e você pode fazer tudo, você fica feliz, você come na hora que você quer, você faz as coisas na hora que você quer, você sorri, você canta. E aí, quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando, tem gente que não consegue fazer isso. Tem gente que quando fica sozinho precisa fazer alguma coisa para que não perceba que está sozinho. Ou bebe, ou sai de casa, faz o possível para entorpecer todos os sentidos, porque a solidão, ela machuca. A solidão, ela faz com que você comece a pensar coisas que não deveria, começar a sugerir para você mesmo coisas que você não gostaria, e aí quando você vê, você está triste, se lamentando, pensando em coisas, em até acabar com a sua vida, pensando que não vale a pena estar nesse mundo, que mesmo o dinheiro não traz felicidade, mesmo a bebida, quando o efeito passa, não é o suficiente, que nem todo o emprego do mundo vale a pena, e aí você se vê sem saída, sem caminho, mesmo depois de ter conquistado tudo. E acredito que isso não é o que você quer para a sua vida. Então hoje eu gostaria de propor para você, ou se você conhece, ou se não conhece, propor que você aceite Jesus como seu Salvador. Eu não digo para que você renuncie nada, para que você, eu vou aceitar Jesus hoje, eu vou ter que parar com ele. Não. Aceite Jesus e veja a obra dele. Faça de acordo com o que você sentir. Mas eu bebo, não importa. Mas eu fumo, não importa. Eu garanto que o Deus que eu sirvo e o Espírito Santo que vai morar em você a partir do momento em que você aceitar Jesus, ele vai moldá-lo pouco a pouco na pessoa que você precisa se transformar. E aí sim, quando você sentir no seu coração de fazer as mudanças, de você com você mesmo, aí você faz. Não é eu quem vou ditar, não é a igreja que vai ditar, não é ninguém. É o Espírito Santo. E não existe quem possa contradizer, porque o Espírito Santo é a autoridade máxima sobre a nossa vida, sobre a vida de qualquer um. Através dele que nós conseguimos obter a ligação com Cristo, a ligação direta com o Pai. Então eu peço a você hoje que tem vontade de aceitar Jesus, às vezes você não quer nem contar para ninguém, tudo bem. Não sei se você de repente tem vergonha, não sei se
você quer manter em segredo para que ninguém aponte, para que ninguém coloque pressão, não há problema nisso. Aceita só você e Deus. Eu não preciso saber, sua família não precisa saber, seus amigos não precisam saber. Deus, sabendo, já é o suficiente. Então feche seus olhos, concentre-se. Eu vou fazer uma oração. Peço que, podendo, você repita em voz alta, não podendo, repita em pensamentos, porque Deus pode ler pensamentos. Eu vou fazer oração e você repete comigo, né? Eu, repita o seu nome, aceito Jesus Cristo em minha vida como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que não provém dos céus na minha vida. Peço que feche seus olhos, vou fazer uma oração para encerrar a pregação e também para a vida de todos aqueles que resolveram entregar a vida a Cristo. Eu creio hoje que essa palavra não sairá vazia, que muita gente, mesmo que talvez não seja o dia hoje de entregar a sua vida, mas você com certeza está pensativo. Se alguém, por acaso, tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, o nosso e-mail vai ficar depois nos comentários desse culto. E existe também, você pode deixar seus comentários também no culto lá, no nosso vídeo no YouTube, que iremos postar, ou em qualquer outro culto também, nós responderemos, tá bom? Então vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui adorando, engrandecendo o teu nome, fazendo a tua obra. Pai amado, quero pedir que o Senhor receba. Eu creio que pessoas hoje aceitaram o teu nome como Salvador Jesus Cristo. Eu creio hoje que pessoas estão se transformando em novas criaturas, estão rejeitando em suas vidas as obras das trevas, e eu louvo o teu nome por isso, Pai amado. Rogo a ti, Pai, que o teu Espírito Santo nesse momento se ponha a fazer morada no coração de cada um e que faça com que pouco a pouco eles venham conhecendo a ti e mudando cada vez mais a sua vida, seu entendimento, sua mentalidade, para que se torne, Pai, seu filho, sua imagem, semelhança, imitadores de ti como nós temos que ser todos os dias, Pai amado. Deus, proteja-os com teus anjos, guarde com teu fogo santo, e que o teu Espírito Santo esteja os confortando em qualquer que seja a dificuldade que estejam passando, Pai amado. Que o Senhor, nesse momento, visite os lares de cada um, as escolas, os trabalhos, os relacionamentos, e que todo o mal que está nesses lugares, toda energia que não pertence a ti, que seja repreendida agora em nome de Jesus, Pai amado. Deus, que eles possam sentir prazer na companhia própria, que toda a vontade oculta do inimigo caia por terra no nome de Jesus na vida de cada um hoje, Pai amado. Que não haja mais vontade de suicídio, que a depressão vá embora, que a ansiedade bata em retirada e que apenas venha imperar a alegria, Pai. Mesmo diante das adversidades, mostre-se, Deus, para eles como o Senhor também se mostra na nossa vida, Pai. Mostre que o Senhor está com eles, como também o Senhor mostra-se para nós. Que o Senhor nos sustenta, o Senhor está conosco mesmo nos momentos ruins, e creio que também estará com cada um que está aqui, que aceitou a Jesus Cristo hoje, Pai amado. Assim te entrego essa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos cantar, então, mais um louvor a Deus. E esse louvor que nós vamos cantar tem tudo a ver com essa palavra maravilhosa de Deus que nós acabamos de ouvir. Esse convite, né, que nós recebemos aí de que Deus se torne tudo na nossa vida, aquilo que há de mais precioso, que aquilo que nós buscamos, a satisfação, o refúgio, a alegria, a paz, seja qual for o momento que a gente esteja vivendo, é em Deus que a gente vai encontrar tudo aquilo que a gente precisa, né? Não só naquilo que Deus pode nos oferecer, mas na própria presença dele, em quem ele é, e ele entregou a si mesmo a nós, né? Então, esse louvor é um louvor que representa essa entrega, essa pessoa que, para quem Deus é tudo, é o que há de mais precioso. Então, louve conosco se você conhecer, se não escute, fale com Deus, faça sua oração e participe conosco aí desse momento de louvor.
Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o que custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o que custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Pai querido, em primeiro lugar, damos-te graças pela forma como usaste o teu servo essa noite, pela mensagem maravilhosa que recebemos, e que essas lições
fiquem marcadas em cada dia de nossa vida. Peço a Ti que nos perdoe pelos momentos em que as nossas atitudes não acompanharam as nossas palavras, que os nossos atos não comprovaram aquilo que muitas vezes falamos, e que saibamos olhar para Ti sempre, para buscar a perfeição a cada dia ou melhorar a cada momento. Pai, cuide dos Teus filhos que nesse momento padecem pela falta de um emprego, que pela falta de emprego não conseguem pôr em sua mesa um pão saudável para os seus filhos e para a família. E peço para as pessoas que sofrem pelos mais diferentes problemas de saúde que nos afligem. Não cabe a nós julgar por que determinados problemas existem ou apareceram em nossas vidas. O fato é que temos a Ti a recorrer. E nos ensina a ser forte nesses momentos, em que a nossa fraqueza fica muito exposta. Nos abençoe e nos ensine a usar o Teu santo poder e a Tua santa palavra para nos tornarmos fortes neste momento. É tudo que Te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco. Em uma só voz possamos dizer amém. 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 Glória a Deus. Então, agradeço a todos pela participação. Lembrando, gente, o e-mail vai estar na descrição do culto, né? Podem nos mandar um e-mail, podem também comentar. E hoje, para eu saber que vocês assistiram até aqui, peço que vocês comentem a palavra apóstolos, ok? Para que eu possa deixar aquele coração. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet, o link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.